Graça e paz a todos. Nós estamos para mais uma aula do ESTAD, Seminário Teológico à Distância. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças. E nós estamos estudando a disciplina de Introdução Bíblica. É o estudo sobre as Escrituras. Nós vimos o encerramento. Nós estamos para mais uma. Para meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. E juntos vamos estar estudando hoje mais sobre a palavra do Senhor nosso Deus. Graça e paz a todos. Então nós vimos na última aula a questão da necessidade da leitura pública que promovia o compartilhamento dos livros. Nós estamos hoje na página de número 41 do seu material. E para os irmãos do grupo, nós já mandamos para aqueles que fazem o ESTAD, Seminário Teológico à Distância, nós já colocamos no Zap, no grupo do Zap, WhatsApp, a segunda parte do material, então vocês já têm o material completo. Então hoje nós vamos ver, certo, a questão na página de número 41, certo? A prova da circulação e compilação dos livros. A ordem de Jesus para escrever. Então os irmãos já têm aí. Quem já pegou a segunda parte do material, por favor, me dê um ok, certo? Pastor Josinaldo, Deus abençoe. Então nós estamos na página 41 e eu já coloquei a segunda parte, que é a partir da página de número 45 em diante. Então os irmãos do curso ESTAD, a prova da circulação e composição dos livros. A ordem de Cristo para João escrever e enviar para as várias igrejas. Que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos em Tua presença, carecemos da Tua graça, da Tua bênção e pedimos que nos instrua, que nos ensine pelo Teu Espírito, pois nada somos e nada podemos fazer sem a Tua infinita e maravilhosa graça. Em nome de Cristo nós pedimos, nós colocamos a nossa vida na Tua disposição. Amém e amém. Então Jesus diz assim, que ele dizia, eu sou o Alfa e o Ômega. É a primeira e a última letra do alfabeto grego. O primeiro é o Alfa, a última é o Ômega. O primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então nós vimos hoje que tudo que é escrito é preservado.
Então, quando é preservado, é porque é algo de inestimável valor. Então, quando Jesus manda escrever, é porque é algo que não pode se perder do tempo. É porque é algo que é para aquela geração e para as gerações posteriores. Certo? Então, as cartas já circulavam também em várias regiões. Leia comigo 1 de Pedro 1. A partir do versículo de número 1. 1 e 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Então o apóstolo Pedro está escrevendo agora para regiões, para os irmãos que estão em várias regiões do Império Romano. Certo? A circulação avança para outras nações. Então agora não apenas regiões, mas agora para outras nações. Tiago 1:1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Tiago agora escreve para os cristãos de origem judaica, e esse é o primeiro livro do Novo Testamento, mais antigo. Ele, juntamente com as cartas do apóstolo Paulo, e ele escreve aos judeus da dispersão. Então havia dois tipos de judeu: o judeu palestinense, o judeu que morava na Palestina, tinha cultura palestínica e falava o aramaico e tinha as escrituras em hebraico. E havia judeus que estavam espalhados por todas as nações, que são chamados de judeus da diáspora. Judeus que estavam espalhados pelo mundo, que tinham a cultura e a língua grega. E é para estes judeus da diáspora que Tiago está escrevendo, judeus que estão espalhados por todo o mundo conhecido. Então há dois tipos de judeus: o judeu da Palestina, o judeu que voltou para sua terra, que tem a cultura própria e que fala o aramaico que aprendeu lá na Babilônia, que é bem parecido com o hebraico. E existe o judeu que morava fora, que vinha para as festas. E é por isso que no capítulo 6 de Atos vai haver um problema entre os judeus de fala, os irmãos judeus de fala hebraica, de cultura hebraica, com os helenistas. As viúvas que eram judias, mas que tinham adotado a cultura grega e falavam não mais o aramaico nem o hebraico, mas falavam o grego. Então, os judeus de fala hebraica, de cultura hebraica, dentro da própria igreja, começaram a relaxar com aquelas viúvas de fala hebraica, de fala grega. E aí, os cristãos de origem grega, os judeus de língua grega, os judeus que tinham vindo da diáspora e passaram a morar em Jerusalém, começaram a reclamar, dizendo: olha, nós também somos cristãos, nós também somos judeus, só que a nossa cultura é a grega. Então, eles escolheram os 7, que a gente chama de diáconos. Estevão, Filipe, Procório, Nicanor, Parmenas, etc. E todos eles eram judeus da diáspora, para os quais Tiago está escrevendo agora. Prova das coleções de livros considerados canônicos. Pedro possuía uma coleção das cartas do apóstolo Paulo. Como nós já vimos, é bem provável que as primeiras a serem reunidas no cânon, na lista do Novo Testamento, foram as cartas do apóstolo Paulo. E olha o que Pedro diz
ele escreve assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas. Então, é fato que Pedro já possuía, e a igreja da época, uma coleção com várias epístolas do apóstolo Paulo. Entre as quais epístolas. Há pontos difíceis de entender, que os indoutos, incultos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras, que aqui se refere às escrituras do Antigo Testamento, para a sua própria perdição. Então, para Pedro, torcer os ensinos de Paulo e torcer os ensinos do Antigo Testamento eram equivalentes, eram iguais. E ele mostra que ele tinha as cartas de Paulo no mesmo patamar das escrituras do Velho Testamento. As injunções apostólicas para leitura persistente pressupõem uma coleção de cópias dos livros do Novo Testamento. Injunção é uma ordenança. Então Paulo diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Então, quando é carta, a gente usa o termo primeira. Quando é livro, a gente usa o termo primeiro Reis, 1 Samuel. Quando é carta, primeira aos Coríntios, primeira aos Tessalonicenses e por aí vai. Então Paulo diz para Timóteo ler, para Timóteo continuar lendo, para ele persistir em ler. Significa que ele já possuía não só as escrituras do Velho Testamento, porque se alguém quer exercer a obra de Deus, se alguém quer fazer a obra de Deus, tem que ser alguém que ama, e eu tenho falado muito isso aqui, ler. Número 2. A confirmação da compilação oficial dos livros canônicos. Então agora nós vamos ver o fim, o desdobramento final da questão da canonicidade. Então nós vimos que cânon era uma vara reta, depois se tornou uma lista de livros de outros profissionais e depois se tornou uma lista de livros do Antigo Testamento. Canonicidade era o trabalho de coleção, de separação e coleção e preservação. Preservação é copiar. E nós vimos que esse processo foi feito também com o Novo Testamento. Então, por volta do século I, o Novo Testamento já havia sido escrito. Existem alguns teólogos incrédulos que dizem que os livros do Velho Testamento foram escritos lá pelo terceiro século, mas isso é uma inverdade. Então vamos ver o testemunho dos pais da igreja sobre o cânon. Pais da igreja são aqueles que sucederam os apóstolos. Por exemplo, João foi sucedido por um homem chamado Policarpo. E estes homens, até o sexto século, eles eram chamados de pais da igreja. E quando a gente estuda sobre eles, estuda a patrística. Patrística, certo? É o estudo relacionado com os pais da igreja. E patrologia é o estudo com os inscritos, porque esse povo escreveu muito. Eles substituíram os apóstolos. Certo? Então, quando a gente vai estudar, a gente leva sempre em conta também o que estes homens escreveram. Porque eles citaram tanto o Novo Testamento que, se por acaso fosse possível se acabar todas as cópias do Novo Testamento, que nós temos hoje mais de 24.000, se todas essas cópias se acabassem, seria possível refazer o Novo Testamento só com a citação dos chamados pais da igreja.
Então, mais uma vez, repetição é mãe da retenção. Os pais da igreja são os sucessores dos apóstolos. Policarpo, por exemplo, foi o sucessor do apóstolo João, era seu discípulo. Certo? Então aí você vai ver, certo? Uma gama entre 84 pais da igreja. Certo? E nós vamos ver Eusébio de Cesareia. Em 340 ele já fala sobre o cânon, ele já dá testemunho. A situação do cânon do Novo Testamento no Ocidente, no início do século IV, foi bem resumida pelo historiador Eusébio em sua obra História Eclesiástica. Ele relacionou como totalmente aceitáveis os 27 livros do Novo Testamento. E aí ele fazia uma ressalva. Ele dizia que alguns ainda precisavam de um estudo maior, como houve com o Antigo Testamento. E qual era a ressalva? Era Tiago, porque a carta de Tiago parecia não ensinar a justificação pela fé, parecia ensinar a salvação por meio das obras, e aí precisava dar uma examinada com maior clareza. Judas, a Epístola de Judas, 2 Pedro, 2 e 3 João. Então estas cartas ficaram em stand-by para serem analisadas. Então geralmente os pais da igreja já diziam. Atanásio de Alexandria, certo? Atanásio, que é chamado de pai da ortodoxia, que esse cara é bom. Foi ele quem derrotou Ário, naquela história de dizer que Jesus era uma criatura. E Atanário foi o primeiro a relacionar com clareza todos os 27 livros do Novo Testamento como canônicos. Então agora em 372 já se tem um cânon. E você deve perguntar, mas professor, por que demorou tanto? Desde o ano 29, quando Jesus viveu, até o final do primeiro século, todos os livros já estavam escritos. E por que demorou quase 400 anos, quase 400 séculos, que ainda vai durar mais, vai durar quase 500 anos, para que eles examinem com clareza, com bastante detalhamento, com bastante critério, para que um livro seja considerado canônico e regra normativa da nossa fé e da nossa prática. Então, nada na Escritura é feito no passe de mágica, certo? Então, tudo na Escritura é feito, certo? De uma maneira criteriosa. O outro a citar foi Jerônimo, aquele que traduziu a Bíblia católica, a Vulgata. Jerônimo era bom de Bíblia, ele traduziu em Belém, nós vamos ver. Ele relacionou os 27 livros e disse, olha, esses aqui, concordo com Atanásio, são os livros que compõem o Novo Testamento. E outro foi o grande Agostinho, bispo de Hipona, na África. Talvez o maior teólogo da cristandade depois de Paulo, chamado pelos católicos de Santo Agostinho. Agostinho é fora de série. Se você ler Agostinho, vai ver que, por exemplo, Lutero foi monge agostiniano. E Agostinho amava a Bíblia. E por isso, os protestantes herdaram a herança de amarem as Escrituras. Então, o testemunho das listas primitivas e das traduções antigas. Então, o primeiro testemunho que nós vimos, de que os 27 livros estavam colecionados, haviam sido selecionados, a canonicidade, selecionados, juntados, que é o que a gente chama de colecionados, e preservados, traduzidos, já estavam agora prontos. A igreja tinha uma regra de fé e prática.
os livros que a gente chama de livros normativos, que normatizam a nossa vida de fé, que orientam, que a gente, quando está em dúvida, se está certo, se está errado, a gente vai para a Escritura. É a Suprema Corte de Apelação, certo? Então, quais são as outras provas que nós temos fora da Bíblia? Porque um dos grandes problemas é que a gente muitas vezes procura provas só internas. E aí o mundo não cristão começa a criticar, dizendo que a gente só tem provas da Bíblia, a gente não tem provas fora dela. E eles laboram em equívoco, certo? Então nós vamos mostrar traduções e cânons antigos, ou seja, houve vários pequenos cânons, e um deles é chamado de Antiga Siríaca. Há uma tradução do Novo Testamento que circulou na Síria pelo fim do século IV, representando um texto que datava do século II e que inclui todos os 27 livros, com exceção daqueles que eu já disse: Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. Então estes livros, os teólogos tiveram dificuldade em aceitá-los de início. Vocês lembram que lá no Antigo Testamento existiam os livros Romulegumenos, nome esquisito, né? Numa linguagem mais simples, os livros aceitos por todos. Existiam os livros Antilegumenos, que eram os livros que tinham umas vozes contrárias, que precisavam de um estudo. Então, no Novo Testamento, os livros são de Tiago ao Apocalipse. Esses livros, certo? Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse, principalmente o Apocalipse, porque eles na época não entendiam muito bem os significados do Apocalipse, então tinham que ter mais calma para poder entender. Então na antiga Siríaca já tinha 27, Siríaca, versão, já se encontrava. Na antiga Latina, certo? A antiga Latina continha todos os livros do Novo Testamento, com a exceção, agora eles incluem Hebreus. Hebreus porque eles não sabiam quem havia escrito Hebreus. Tiago e 1 Pedro. E o cano muratoriano do ano 170. Veja como está voltando no tempo, certo? Agora nós já estamos bem pertinho, 70 anos só, e isso em história é equivalente a quase nada. 170 anos, certo? No segundo século, certo? Nós já temos uma lista dos livros do Novo Testamento. Além do cânon de Marcion, Marcion fez um cânon em 140, agora existe o cânon muratoriano, que é de Ludovico Muratório. Ele encontrou um fragmento muito antigo e que recebeu o nome de cânon muratoriano, certo? Então esse cânon, essa lista já dizia que o Novo Testamento dos apóstolos, crido pelos cristãos da igreja primitiva, era composto de 27 livros, sempre fazendo ressalva a Hebreus, Tiago e Apocalipse, segundo João, né? Porque esses livros precisavam de... E houve um concílio na cidade de Hippo e de Cartago. O testemunho de apoio ao cânon do Novo Testamento não se limitou a vozes individuais. 2 concílios, ou seja, o ajuntamento de várias igrejas, ratificaram os 27 livros como canônicos. Então agora a igreja diz, olha, está aqui o nosso cânon, está aqui os livros que fazem parte, e a extensão do cânon do Novo Testamento, como nós vimos no cânon do Velho. Então existiam aqueles livros Romulegumenos, ou seja, que todo mundo aceitava. Romanos, certo? Gálatas, Mateus, João, Lucas. Então estes livros foram aceitos, já estavam canônicos, circulando pelas igrejas, mas havia outros livros, como nós já vimos, que precisavam de uma olhada maior. Mas naquela época também existiam os livros pseudo-epígrafos.
Nós já vimos que no Antigo Testamento, Pseudo era um livro falso, na autoria, porque era um autor desconhecido, que escrevia e botava o nome de outra pessoa. Por isso ele é chamado de pseudo, epígrafo, certo? Então, esses livros foram rejeitados por todos. E tem muitos livros, certo? Que foram escritos em nome de Paulo, de Pedro, certo? De Abraão, de Moisés. E os pseudoepígrafos, a natureza dos pseudoepígrafos, certo? Os gnósticos, eram eles que escreveram tanto. Esses gnósticos deram trabalho. Nós já vimos que o gnosticismo vem da palavra gnosis, conhecimento. Então era uma filosofia, na verdade era um ajuntamento, era um sincretismo religioso, porque só veio receber esse nome de gnosticismo no segundo século. Mas era uma espécie de judaísmo, religião de mistério e filosofia grega. Na filosofia grega eles tinham o chamado dualismo filosófico. Boa noite, socorro, graça e paz, que é muito importante para que a gente entenda, para compreender o Novo Testamento, né? Então, lembre-se, o Novo Testamento inicia numa cultura grega, numa cultura helênica, certo? Porque a Grécia era chamada de Helen. Então a cultura oriunda, derivada dela, era chamada de helênica. Então, como é que os gregos imaginavam? Qual era a antropologia? Como é que os gregos concebiam o homem? Eles concebiam através do dualismo filosófico, que ensinava o quê? Ensinava que a matéria é inerentemente má, e que o espírito é inerentemente bom. Então tudo que fosse espiritual era bom, e tudo, Francisco Carneiro, Deus abençoe, meu irmão, que bom. Então na cultura grega, lembre-se que é nesta cultura que o Novo Testamento está. É dentro desta cultura grega. É para pessoas com este pensamento que os cristãos vão levar o evangelho. Então, na cultura grega, o dualismo filosófico dizia: o que é mal, tudo que é material é mal. Então eles não acreditavam no Deus do Velho Testamento, porque eles acreditavam que o Deus do Velho Testamento havia criado a matéria, e se ele havia criado a matéria, não era bom. Ou então ele era um demiurgo, um Deus pequeno, um Deus fraco. E eles acreditavam que só o espiritual era bom. Então eles tinham tanta raiva do que era material, que eles proibiam o casamento. Porque eles diziam: para que você vai se casar se você vai gerar mais matéria? É por isso que João diz assim, que proíbem o casamento. E a gente já pensa logo nos católicos. Tem ali, ele não tinha em mente os católicos. Ele tinha em mente o gnosticismo incipiente que está começando, que é um sincretismo religioso. Então a cultura era essa. O corpo era a prisão da alma. Então os gregos não valorizavam o corpo. Então os gregos não valorizavam o corpo. E hoje nós temos muito do gnosticismo dentro das igrejas evangélicas. Gente que diz que isso aqui é jabá, que isso aqui tem que sofrer, isso aqui não tem que sofrer, porque isso aqui é a morada do Espírito. Por isso que a Bíblia vai fazer questão de falar também do corpo. Existem duas palavras no grego para carne. Uma é a palavra soma, que fala do tecido do nosso corpo, e a outra é a palavra sarxe, que tem dois significados, que pode significar
a carne, o tecido que cobre os nossos ossos, ou, como é usado na maioria das vezes pelo apóstolo Paulo, como natureza pecaminosa. E ele vai dizer que a carne, a sarx, milita contra o espírito. Então, eu vou lhes falar um pouco sobre o gnosticismo e sobre a cultura, para que você possa entender o Novo Testamento. E para ver que muitas vezes nós somos gregos e não cristãos do Novo Testamento. Então, os gregos acreditavam que o corpo era um empecilho para a alma. E que Sócrates diz que o corpo é a tumba da alma. Então, como é que eles imaginam? Qual era a soteriologia deles, a salvação? É que você era salvo destruindo o corpo. Então, eles tinham duas maneiras: ou pelo ascetismo, ou pela libertinagem, o hedonismo. Certo? Hedonismo é aquele que acha que o supremo bem é o prazer. Então, eles chegam lá na igreja da Ásia, nas igrejas da Ásia, e eles dizem, ó, nós não temos pecado. Porque eles acreditavam que o pecado atingia apenas o corpo, mas nunca o espírito. Então, por isso, eles diziam que não tinham pecado. Aí João escreve a sua primeira carta para combater os gnósticos. Eles diziam que não podiam se casar, que não era bom, não era negócio se casar, porque era lutar mais na matéria, no mundo. Eles diziam que Jesus não tinha vindo em carne, então eles negavam a encarnação. Por isso o apóstolo João vai dizer, não deis crédito a todo espírito, mas examinai se os espíritos vêm de Deus. Todo aquele que crê que Jesus veio em carne, ou seja, todo aquele que admite a encarnação é de Deus. Por quê? Porque os gnósticos, oriundos da cultura grega, não acreditavam que Deus, sendo bom, pudesse encarnar. Para eles isso não fazia sentido. E eles não acreditavam em ressurreição, porque para eles, certo? Salvação era sair do corpo. E aí chega um homem chamado Paulo dizendo que vai voltar para o corpo. Dizendo que tem que ressuscitar. E é por isso que quando Paulo está pregando no Areópago, discursando, enquanto ele não fala em ressurreição, tá todo mundo pode falar. Mas quando ele fala em ressurreição e juízo vindouro, duas coisas que os gregos não admitiam, eles dizem, acerca disso te ouviremos outra hora. Não dá mais para a gente conversar. Até aqui chegou, mas quando você fala em ressurreição, porque para eles ressurreição era você voltar para o corpo, e voltar para o corpo era algo mal. E nós temos hoje muitos cristãos que vivem como se o corpo fosse algo mal, porque eles não sabem que quando a Bíblia fala de carne, geralmente, e ela fala no sentido negativo da palavra, ela está usando o termo sarxe, que quer dizer natureza pecaminosa, natureza caída, natureza não regenerada, enfermidade da alma, doença que todos nós temos dentro da alma, doença que nós estamos sendo tratados pelo Espírito Santo. E Paulo diz, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até a vinda de Cristo. Até lá, Paulo diz, miserável homem que eu sou, o que eu quero não faço, o que eu aborreço faço. E se eu faço o que eu não quero, consinto com a lei, porque o querer está comigo, mas não realizar. Por isso que nós, cristãos, não dizemos e não subscrevemos que querer é poder. Porque querer é uma coisa, poder é outra, certo? Então, nós queremos, mas nós não temos o poder de realizar. Só Deus. Por isso é que Paulo vai dizer que Deus é quem realiza em nós tanto o querer quanto o realizar. Certo? Então, os gnósticos negavam a encarnação de Cristo, porque Cristo, sendo encarnado, era Deus se tornando matéria. Isso era o fim do mundo para os gregos. Por isso que Paulo vai dizer
que para o judeu era um escândalo, mas para o grego era uma loucura. Então é neste contexto que o evangelho está sendo pregado. E é preciso ter muito peito para falar de ressurreição em um mundo que não acredita nisso, que acha isso o fim do mundo. Então, dentro dos gnósticos tinham aqueles que acreditavam que Jesus era Deus. Mas se eles acreditavam que Jesus era Deus e eles não acreditavam que a matéria fosse boa, então eles negavam a encarnação. Eles foram chamados de docéticos ou docetismo. Professor, e o que é o docetismo? Vem do verbo dokel, verbo grego dokel, que diz aparentar, parecer. Então eles diziam o seguinte, quando você dizia, mas Jesus tem um corpo, eles negavam dizendo, não, ele parece. Então tinha dois tipos de gnóstico. Um que dizia assim, ó, Jesus é um homem, e sendo homem ele não pode ser Deus porque ele é matéria. Tinha os outros que diziam, não, ele é divino, mas se ele é divino não é matéria. Ele não tem um corpo de carne e osso. Aí você perguntar, mas espera aí, ele não tem? Eles diziam, não, parece. Você olha e parece que ele tem, mas não. E esse grupo foi chamado de docetistas, ou o docetismo. Era o ensino de que parecia que Jesus tinha um corpo, mas, segundo eles, não tinha. E é por isso que o Novo Testamento vai bater de frente. Certo? É por isso que João vai incluir a história de Tomé. Põe aqui o teu dedo, toca, pega, e João vai dizer, certo? João vai estar combatendo o docetismo na Ásia. João diz, olha, não creio em todo espírito, só creio no espírito que aceita a encarnação. Ali espírito é uma doutrina. Ele está dizendo, não creia em toda doutrina. A doutrina de Deus é a doutrina que aceita a encarnação, que Jesus nasceu e é 100% homem. Foi por isso que a igreja teve que fazer a sua doutrina e dizer que Jesus é et vere Deus e et vere homo, para evitar o gnosticismo. Porque o gnosticismo dizia assim, ele é homem, mas não é Deus. Aí o outro lado dizia assim, não, ele é Deus, mas não pode ser homem. Então a igreja chega e acertadamente diz, ele é Deus, homem. Ele não é ora Deus e ora homem, não. Quando a gente ensina que Jesus tem sua natureza humana e sua natureza divina, e a gente fala da humanidade e da divindade separado, é só por questões didáticas. Mas Jesus é sempre o Deus homem. Ele é com um ser com duas naturezas, a divina e a humana, em perfeita harmonia. Então ele é Deus completo e homem completo. Então os gnósticos não imaginavam assim. Então como é que os gnósticos vão poder compreender o mundo do Novo Testamento? Nós vamos fazer uma aula aqui, uma disciplina chamada de Introdução ao Novo Testamento, para que você conheça essas coisas, certo? Então, no mundo do Novo Testamento, as pessoas, os docéticos, diziam o seguinte, ele aparenta. E é por isso que você vai ver João dizendo que ouvimos, vimos e as nossas mãos apalparam. Por que não é suficiente ver e ouvir? Por que ele tem que botar que apalpou? Por que ele tem que botar que Tomé tocou? Porque o povo que ele está escrevendo está sendo doutrinado por pessoas do gnosticismo docético que diziam que Jesus parecia, mas não era. E aí João diz, ele era. Sim. Aí é por isso que Lucas vai botar, toque em mim. Um espírito não tem carne e osso como vocês veem que eu tenho. É por isso que Jesus vai comer com eles. Vai se fazer relatos de que Jesus chega e come e pede peixe. Isso é para contrariar, contradizer
para bater de frente com o ensino gnóstico de que Jesus era um fantasma. É por isso que quando os apóstolos dizem assim, é um fantasma lá nas águas do Mar da Galileia, Jesus diz, tenham calma, sou eu, sou eu mesmo, não tem nada de fantasmagórico, certo? Então agora você já está conhecendo um pouco do mundo greco-romano, e é nesse contexto que a igreja vai se desenvolver. E é contra estes pensamentos, porque para eu saber o que a igreja está combatendo, eu tenho que saber o que existia, como era o mundo que a igreja bateu de frente. Porque enquanto estava lá dentro do judaísmo, era fácil. Era só dizer Moisés profetizou. Era só dizer profeta tal profetizou. Mas quando sai do judaísmo, aí o negócio fica mais difícil. Aí o negócio fica mais complicado, certo? Porque agora eles têm que bater de frente com a cultura grega e o dualismo filosófico. Então tenha cuidado. Porque na cultura grega, nós vamos ver mais adiante, esse ser era separado, o divino não se tocava com o material. Então tinha dois lados. Né? A Bíblia dizia o pó, na cultura judaica era assim, e o pó volte ao pó de onde era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então os gregos, eles eram diferentes do judeu, porque os gregos disseram, é verdade, isso tem, o espiritual é bom, o material é mal, então esses dois não se juntam, não se unem. E é por isso que o cristianismo vai dizer que eles se uniram na pessoa de Jesus Cristo. E que corpo é diferente de carne. Certo? Então o que acontece? Um dos filósofos, chamado Sócrates, Platão, já dizendo, ele cria, e Aristóteles, posteriormente, o que se chama alma. Era um elemento intermediário. Então a alma seria para eles a ligação entre o divino puro e o humano impuro. Certo? Daí vai surgir depois outra doutrina chamada de tricotomia. Que o ser humano era constituído de três partes: espírito, alma e corpo. Aí nós vamos ver isso lá na frente, certo? Porque hoje o povo tem isso como verdade, certo? E nem sabem de onde veio e quem foi que inventou essa história de ter uma alma no meio, certo? Porque você perguntava para um judeu, e aí, quando a pessoa morre, como é que é? Ele dizia, o espírito volta para Deus, e o corpo volta para o pó. Então, para o judeu, existiam apenas dois elementos. Os gregos, você dizia assim, quando a pessoa morre, ele dizia, está salvo. Livrou-se do corpo. E o corpo não presta para nada. O corpo é matéria. E sendo matéria, é má. E aí os filósofos disseram, como é que a gente vai fazer agora? Como é que Deus pode se unir com esse corpo? Como é que Deus pode se unir com o material? Então se criou, certo? Um terceiro elemento, um elemento intermediário, certo? Que fazia a ligação entre o sagrado e o profano, entre o divino puro e o humano impuro. E esse elemento se chamou psique, certo? Ou, num português mais claro, psique, alma. Né? E aí nós vamos ver que posteriormente a teologia grega, ela departamentaliza o homem em três partes. Isso nós vamos ver lá, conferindo tudo. Então não perca, não desista, vá em frente, que muita coisa nós temos para aprender. Então você vai perceber que o tão propalado, que a pessoa diz, mal a gente pergunta, a pessoa já está respondendo. Não. E aí criaram, né? Tem alguns daqui que são místicos, pessoas que são muito conhecidas, e que dizem assim, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. E o pessoal sai pregando por aí.
eu sou um espírito, possuo uma alma e habito um corpo. Mas vamos ver se é isso que a Escritura ensina. Se você não quer Escritura, ainda dá tempo de sair. Ainda dá tempo de correr, termina essa disciplina e abre. Mas se você quer ser um crente guiado pela Escritura, orientado pela Escritura, sabendo de onde vêm as doutrinas, porque muita gente prega sem saber de onde veio. Vende o peixe do jeito que comprou. Sem examinar se o peixe é bom, sem examinar a procedência do peixe. E o correto é você examinar de onde o peixe vem, porque você pode correr o risco de morrer, certo? Então vamos lá, isso a gente vai estudar mais adiante e eu quero dizer a vocês, você está empolgado, menino? Ainda tem tanta coisa, ainda tem uma vida inteira para a gente estudar, certo? Então agora, na Escritura, nós estamos lançando a base, que você estuda na Escritura, pode estudar a próxima, que é Deus. Então, agora nós temos os livros pseudoepígrafos, certo? Que são aqueles livros que todo mundo rejeitou. Só que esse povo queria sempre estar lá colocando os livros deles, certo? Os livros deles. Agora nós temos os livros antilegumenos, que era aquele livro que o povo deixou stand-by. Eles disseram, rapaz, nós temos algumas dúvidas quanto a Hebreus, nós temos Sullivan, Eugênio Roer, esse Eugênio é do bom, viu? É um filho que Deus me deu e eu amo muito. Eram os livros contestados, certo? Então era Hebreus, por causa da anonimicidade, ou seja, ninguém sabia quem era o autor, até hoje ninguém sabe, alguns pensam que é o apóstolo Paulo, outros imaginavam que era Paulo, outros imaginavam que era Lucas que escreveu. Então ninguém sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Segundo Pedro, né? Judas, porque segundo Pedro e Judas, se você for ver, vai falar quase que do mesmo assunto, porque eles estão combatendo também o gnosticismo, os homens que se banqueteavam com as mulheres nas igrejas, né, que iam para a festa do agape, e lá na festa do agape pegavam as comidas, certo? E se banqueteavam, eram glutões, sensuais, não podiam ver uma serva de Deus bonitinha, que eles ficavam todos assanhados, e aí aquelas irmãzinhas que eram novas, carentes, e principalmente as viúvas novas, Paulo tinha o maior cuidado, porque tinha esses lobos dentro da igreja. Então tinha esses lobos dentro da igreja e Paulo diz, não escreva, viúva com menos de 60 anos, certo? Porque quando elas se desviam, o bicho pega. Quando elas se desviam, elas arrumam. Então na igreja todo cuidado é pouco, certo? Então o que acontece? Agora eles vão estudar esses livros, certo? Que são os livros que eles deixaram ali, tenham calma, veja o cuidado que a igreja tem e hoje, quão pouco cuidado nós temos. Primeiro é Hebreus. O grande problema é que ninguém sabia quem era o autor. O segundo é que um grupo de hereges chamado montanistas, eles pegaram o livro de Hebreus. E aí o pessoal dizia assim, rapaz, se esses hereges pegaram, e no século IV, sob a influência de Jerônimo e de Santo Agostinho, a carta aos Hebreus conseguiu, porque Jerônimo e Agostinho acreditavam que a carta aos Hebreus tinha sido escrita por um apóstolo. E a maioria deles, e eles pensavam justamente no apóstolo Paulo. Então essa carta começou a ser lida agora, já que Agostinho e Jerônimo acreditavam que ela tinha sido escrita por um apóstolo, e eles achavam que todas as indicações eram para o apóstolo Paulo. O povo começou a ler a carta e perceber que a carta era altamente escriturística. Era uma carta profunda, certo? E que posteriormente, para você ver,
o que começa com medo, quando a gente vai estudar, que o grande problema é que a gente às vezes tem medo sem nem sequer ir lá conferir. Quando eles começaram a conferir, ela passou a ter um status como a carta aos Romanos. Por quê? Porque quando você estuda teologia profunda, e é o que eu quero oferecer um pouco aqui, certo? Então, aqui não é um curso, deixa eu deixar bem claro, não é um curso básico ou um curso médio. Aqui é um curso avançado em teologia, de alto nível acadêmico, certo? Ou seja, quando você concluir, você poderá procurar uma faculdade para convalidar o seu diploma, porque nenhuma instituição evangélica pode dar um diploma, certo? De bacharel, só uma universidade. O que nós damos é um diploma de que você concluiu com êxito, não é só concluir, concluiu aprendendo, e nós damos o seu histórico, e aí você vai validar, vai estudar mais de 6 a 8 meses para ter o seu diploma como um diploma reconhecido com nível superior. Então aqui é uma faculdade. E pastor, por que não bota o nome de faculdade? Porque quando a gente bota o nome de faculdade, tem que fazer para entrar, o exame para entrar, que me foge agora o nome, mas eu lembro já, o vestibular. E entra qualquer pessoa. Passou no vestibular, atingiu os critérios, não importa a religião dela, entra. Então a gente prefere seminário, porque como seminário você pode dizer que é direcionado. É para determinado grupo de pessoas. Então é por isso que a gente não coloca o nome de faculdade. Porque quando você coloca o nome, e eu dou aula em várias faculdades, já ministrei, aí você tem que abrir para todas as pessoas. Então, se nós colocarmos o nome Faculdade Teológica à Distância, eu tenho que abrir para todas as pessoas. Deu para entender? Se deu para entender, você coloca assim, ok. Então, nós colocamos o nome Seminário Teológico à Distância e o curso avançado. Aí, posteriormente, você vai reconhecer o seu curso como nível superior. Então, se prepare, porque nós não vamos dar doutrina de igreja. Nós vamos estudar teologia, e a teologia completa, de um modo geral, certo? Então, agora, o que acontece? Quando a igreja foi examinar a carta, né, tem aí a Cecília, a minha princesa, ela está nos acompanhando, que ela também me ajuda para ver se o som está alto, se o som está chegando, se a música de fundo, né? Então, o que acontece? Hebreus agora, quando eles viram, na teologia tem uma diferença, porque para nós, no dia a dia, tudo é igual, epístola e carta. Mas na teologia mais profunda, carta, ela seguia um padrão da época. Ela tinha que ter o autor, o destinatário, ela tinha que ter uma saudação, que era graça e paz, porque o judeu dizia apenas shalom, paz, certo? Ou shalom tu kiriu, a paz do Senhor, certo? Que no grego seria assim, porque eu misturei hebraico com shalom Adonai, certo? Que era a paz do meu Senhor. E quando começou o cristianismo, qual era a saudação? Porque talvez você estranhe, a gente chama assim, graça e paz. Porque no início do cristianismo, como os cristãos eram judeus, então eles seguiam a saudação judaica, shalom, paz. E aí a saudação era, certo? Ha shalom Adonai, ou seja, ou shalom ha Adon, a paz do Senhor. Quando esse evangelho sai dos arraiais judaicos e vai para
os outros povos, para os gentios, é daí que vem a palavra gentes, para as outras nações, as nações que falam o grego. Então no grego tem a palavra hairem, ou kairem, porque o ki ele é chamado de ki ou ri. Então pode ser a palavra caris, que é a palavra graça, ou haris, é a palavra graça. Então uns vão pronunciar caris e outro vai pronunciar haris. Então aristoteu quer dizer a paz de Deus. Caris tu quiriu, a paz do Senhor, certo? Então, o que os apóstolos vão fazer, principalmente o grande apóstolo Paulo? Ele vai juntar as duas saudações. Paz, que era a shalom, que no grego vai ser traduzida por eirene, daí vem a palavra Irene, que quer dizer paz, se seu nome é Irene, paz. Eirene, certo? E caris. Então ele vai dizer re-erene, certo? Kai caris. Tu quiriu. Ou seja, graça e paz da parte, ou apó, tu quiriu, da parte do Senhor. Ou re-erene, kai quiriu, tu teu, ou apó teu. Que significa graça e paz partindo, fluindo, emanando de Deus. E aí, a saudação cristã, a partir do Novo Testamento, vai ser não mais só a paz, mas a graça e a paz. Então é por isso que você vai ver sempre Paulo dizendo graça e paz, porque esta é fruto daquela. Ou seja, nós temos paz por causa da graça que nos atingiu poderosamente. E por isso a saudação do Novo Testamento é graça e paz. Mas isso não há problema em você dizer a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Porque tem gente que fica escandalizado se você chegar numa igreja e disser boa noite. É matar um monte de fariseu que ainda está na igreja. Ou de gente que ainda, infelizmente, está na infância, ou que nem sequer se converteu de verdade. Então, o que acontece? Não importa se você diz a paz do Senhor, boa noite, bom dia. Não importa se você diz graça e paz. O que importa é que nós somos irmãos. Mas a saudação do Novo Testamento é a saudação graça e paz, certo? Recaris, kai, eirene, apoteu, ou seja, graça e paz partindo, tendo origem em Deus, que é o que nós vamos ver no estudo das epístolas. Então, para eles, o que acontecia? Uma carta, ela tinha uma saudação, um elogio. Então você vai ver quando Paulo está muito macho com as igrejas, porque o pessoal pensa que Paulo escrevia assim, aleluia, aleluia. Não. Tinha horas que Paulo estava escrevendo e ele estava mordido, como dizemos nós cearenses. Paulo prega na Galácia, uma região. As igrejas da Galácia era uma região, a província romana da Galácia, com várias igrejas, e Paulo pregou o evangelho da graça. Chegaram os judaizantes, pessoas que achavam que para você se converter e ser salvo, você tinha que ser primeiro uma espécie de judeu. Você vai ver que tem muita coisa hoje que não é mera coincidência. Hoje, Paulo está lutando para separar judeu da igreja cristã, certo? E hoje as pessoas estão querendo confundir as coisas, confundir as estações, certo? Estão trazendo shofar, kippah, etc, etc. Estão fazendo até as festas, certo? Então, o negócio está sério.
E a gente pensa assim, não, se a gente fizer uma festa das trombetas, dos tabernáculos, da Páscoa, a igreja que vai ficar cheia. E se eu me batizar no Rio Jordão? Porque a gente sacraliza os lugares. É por isso que tem tanta gente hoje atribulada, porque não tem o lugar sagrado para orar. Ele não lê a Bíblia fora do templo, ele não prega fora do templo, ele não sabe que a gente pode pregar dentro de ônibus, ele não sabe que a gente pode pregar o evangelho pela internet, ele não sabe que a gente pode pregar o evangelho principalmente com a vida, ele não sabe que a gente pode orar na cama. Uma vez me disseram, pastor, vamos para o monte. Eu disse, meu irmão, como é que você faz lá no monte? Ele disse, a gente sobe, pastor, e fecha os olhos. Eu disse, qual é a diferença entre estar no monte de olho fechado e na minha cama lá, no pé da minha cama, de joelho de olho fechado? Aí ele foi e pensou. Então, se você vai subir um monte, pelo amor de Deus, olhe pelo menos de olho aberto, olhando as estrelas, a grandeza de Deus. Mas você sobe um monte e fica de olho fechado, ainda sobe com a turma, não para falar com Deus, mas para ficar a noite toda gritando, fala Deus, fala Deus, e leu Deus lá do céu dizendo, quando é que esses cabras vão começar a orar? A pessoa subiu para orar, mas não ora. A oração é assim, dá lugar, vaso. Fala Deus, eita papai, não segura, deixa, libera. É assim. E Deus lá no céu, quando é que eles vão terminar essa papagaiada? Quando é que eles vão terminar essa meninada? E quando é que eles vão começar a orar? Então não importa se é no monte. Lembre-se que Jesus disse, nem aqui no monte, nem lá em Jerusalém, que era outro monte, adorareis o Pai, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, em casa, no trabalho, no monte. Se você quer ir ao monte, gosta e se sente bem, eu não tenho nada com isso. Ninguém tem poder sobre a sua vida, você decide, certo? Agora saiba que oração, o nosso Deus não é um Deus apenas dos montes. Lembre-se que ele já deu essa lição, ele disse, não sou eu porventura dos vales? Porque na cultura bíblica, principalmente do Velho Testamento, os deuses eram territoriais. Então tinha um Deus que governava os montes, tinha um Deus que governava os mares, você já viu isso, né? Que tem oferenda para o Deus dos mares, certo? E tinha os locais, então o povo está acostumado, então quando o povo queria buscar Deus, o que fazia? Olhava para os outros e dizia assim, os pagãos, onde é que eles adoram? Nos montes. Para onde é que a gente vai? Corre para o monte. Aí tem uns que chegam para mim e dizem, pastor, mas Jesus subiu o monte. Digo, verdade, meu irmão, mas não é que o irmão está com toda a razão? Aí eu pergunto, mas o irmão sabe por quê? Isso para orar. Eu digo, não, meu filho. É porque o povo não deixava Jesus em paz, Jesus não tinha sossego. Quando Jesus começou a fazer sucesso, que Jesus tem 3 partes, o anonimato até 30 anos, a parte da popularidade dos 30 até os 32 por aí, não dá para precisar com certeza, onde ele é a personagem principal, onde todo mundo quer ver, onde todo mundo quer tocar, onde todo mundo quer ouvir, só dá Jesus, certo? E a parte da rejeição, que é quando ele sai da Galiléia e vem para a Judéia, onde ele começa a bater de frente com a liderança religiosa, e aí pronto. E aí, como Jesus não abre nem para o trem carregado de pedra, porque Jesus era arretado, né? Jesus é maravilhoso, não é frouxo. Então o que acontece? Agora Jesus vai ser rejeitado, mas em sua popularidade a turma estava toda atrás de Jesus. Então se Jesus queria um momento a sós, porque Jesus tinha um momento onde ele dizia, ó, fiquem aí, eu vou ao monte orar, porque é o único lugar onde o pessoal me deixa em paz. Porque você já deve ter experimentado o que eu experimento. Quando eu começo a estudar, todo mundo bate na porta, o telefone toca, o cachorro late, tudo aparece. Quando eu estou sem fazer nada, descansando, aí ninguém aparece. Mas quando eu começo a fazer a live, então acho que você já percebeu que você passa pelas mesmas situações. Então não importa onde a gente ora, né? Então eu disse para eles, ó, Jesus orava porque ele já não podia mais entrar nas cidades. Então a aglomeração era tão grande
que Jesus tinha que acordar de madrugada e orar antes do povo acordar. Porque depois que acordassem, não davam mais chance. E Jesus tinha que ter sempre um barquinho ali. E às vezes eu pergunto, irmãos, que tipo de Bíblia, qual é a Bíblia que você está lendo? Porque parece que a gente lê Bíblia diferente. Então você vai ver que Jesus sempre tinha um barquinho ali, porque quando a multidão queria avançar em cima, quando a multidão apertava, Jesus dizia assim, dá uma remada aí que o meu púlpito agora vai ser lá da água, senão a turma me esfola viva aqui. Estão tudo pegando em mim, todo mundo me azonhando. Imagine como é que Jesus chegava à noite. Com todo mundo tocando, pegando na roupa, querendo arrancar um pedaço do cabelo, um pedaço da barba. Jesus andava barbado, meu filho. Como é que o senhor sabe? Porque em Israel, na cultura judaica, era vergonha ter o rosto lisinho assim igual o meu, certo? Se você queria humilhar um judeu, tirava-lhe a barba. Isaías diz que arrancaram-lhe, profetizando a respeito do Éved, do Messias, que arrancaram-lhe os cabelos da face. Qual é o cabelo da face? Certo? Então fica para você deduzir. Certo? Quais são os cabelos da face? Porque tem gente que acha que bigode é pecado. Oh, meu Deus, que Bíblia você anda lendo, pelo amor de Deus, que Bíblia você anda lendo? Então Jesus tinha que ter sempre um barquinho ali, para quando terminava o seu plantão, quando dava 6 horas, quando estava chegando perto das 6, ele dizia, passemos para o outro lado, que era para a região de Decápolis. Deca, 10, polis, cidade, por isso você vai ter Petrópolis, Petra, e Polis, cidade da pedra. Aí você vai ter que quem nasce em Salvador não é baiano, é soteropolitano, porque soteria é salvação, certo? Então soter é Salvador e Polis cidade. Então quem nasce em Salvador é soteropolitano, certo? Então você vai ver que se continuar estudando, nós vamos ter muita coisa, a gente vai aprender português, a gente vai aprender história, a Bíblia é maravilhosa, a teologia é encantadora e não desista. O diabo vai fazer tudo para você desistir, mas eu acredito que você consegue, certo? Então, Hebreus agora, o povo então tinha o corpo da epístola, o corpo da carta, e tinha a conclusão. Então, quando seguia todas essas regras, que era a carta da época, eu, Paulo, mais o irmão Timóteo, aos irmãos em Corinto, aos irmãos em Éfeso, graça e paz, então tudo isso, muito obrigado, Deus abençoe, né? A Giovana, grande Joró, tudo bom, Joró? Deus te abençoe, Giovana, né? Você é uma bênção, tá comendo muita pipoca ainda? O Senhor é contigo. Eu tenho alguns amigos que dizem que tem problema com a câmera. Eu não tenho problema com a câmera. Eu me dou muito bem com ela, porque eu estou na presença de Deus e com os meus amados irmãos, pessoas que eu amo e que eu me sinto à vontade, certo? Então agora, o grande problema da Tiago. Certo? Primeiro eles queriam saber se tinha sido realmente o irmão do Senhor que escreveu. E aí eles descobriram que Tiago tinha escrito aquela carta e eles foram prestar atenção no conteúdo da carta. Então a carta aos Hebreus ainda, ela passou a se chamar de epístola. Na teologia mais profunda, epístola é um texto teológico, onde você pula a burocracia, pula a saudação, pula o destinatário e já começa ensinando. É como se eu dissesse assim, não dissesse boa noite, pessoal, eu sou o reverendo Gilberto Rebouça, Pai do Senhor, graça e paz, etc, etc. E eu já começasse dando aula. Então, a carta aos Hebreus não é propriamente uma carta. Ela é uma epístola, no sentido de ser um tratado teológico, que vai falar da superioridade da nova aliança em relação à antiga. Então ele vai dizer que na antiga a lei foi dada pelos anjos, os anjos tinham eram muitas vezes adorados, os anjos tinham um papel preponderante. Ele vai dizer que a qual dos anjos disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Aí
Moisés, e ele vai dizer que Moisés era servo, Jesus é filho, ele vai dizer quem é que tem mais autoridade, porque o autor aos Hebreus é bom de Bíblia. E uma boa parte dos teólogos acredita que foi Apolo, o grande erudito, o grande pregador cristão, que escreveu esta carta. Mas o que é certo é que ninguém sabe quem a escreveu, mas quem a escreveu estava cheio do Espírito Santo. Então ele vai escrever a carta aos Hebreus dizendo que Moisés era servo, Jesus é filho. Porque qual era o grande problema? Os crentes que tinham vindo do judaísmo estavam querendo voltar. Quando perceberam que estavam sem tempo, alguma semelhança? Você conhece alguém assim? Quando perceberam que não tinham mais os sacerdotes, os ungidões, quando perceberam que não tinham mais sacrifício, quando perceberam que tinham que andar pela fé, sem ver, deixar o templo enorme para se congregar na casa da irmã fulana, na sala, apertadinha. Aí eles achavam que tinham entrado e quando começaram a ter seus bens confiscados, a perseguição, uma boa parte queria voltar e dizer, rapaz, vamos lá para o judaísmo, que lá estava muito bom, não tinha perseguição. Aí o escritor aos Hebreus pega a sua pena e vai mostrar, não deixamos de congregar. Não é não deixamos a nossa congregação. Lá é verbo e não substantivo. Certo? Então, o que acontece? Ele diz, nós não deixamos de congregar, como é costume de alguns, porque muitos deles estavam indo embora. Por isso ele precisa mostrar a superioridade da nova aliança comparada com a velha. E aí ele vai dizer que não foi Josué quem deu o descanso, o descanso sabático. Porque o judeu pensava, nós entramos no descanso com Josué. Ele diz, não, o descanso vem em Jesus Cristo. Aí ele vai dizer que aquele povo tinha recebido a palavra de Deus, que a palavra de Deus tinha descido sobre eles, mas eles não produziram, não cresceram, não amadureceram. E como eles não amadureceram, eles estavam prestes. Eles precisavam que ainda se ensinasse os rudimentos da doutrina, como fé em Deus, batismo, etc. Aquela velha história, certo? Que a gente precisa estar sempre no beabá. Que ninguém cresce, a pessoa entra na igreja com uma boa vontade de crescer, e aí vem a meninada e para o crescimento da gente, certo? E ficam meninos de Jesus eternamente. As crianças de Jesus, o gagal de Jesus, e nada de comida sólida. E quando chegam a comer sólido, quando pegam comida sólida, aí abrem. Porque estão acostumados com gagal, estão acostumados com a superficialidade. Então não tem condição de a gente se aprofundar. E eu espero, com a graça de Deus, que este seminário seja um instrumento na sua vida para levar você a uma vida íntima com Deus, a uma vida mais profunda, a tirá-lo da superficialidade e levá-lo para uma comunhão com Deus. Portanto, divulgue esse seminário. Vamos trazer mais gente para estudar conosco, porque tem um pastor, um missionário da África, que está sedento, que não tem condição de acessar o YouTube, que só tem pelo Zap. E ele está recebendo as aulas pelo WhatsApp, certo? E nós aqui que temos condição de acessar o YouTube e tudo mais, né? E você tem a aula aqui e querendo, depois à noite, bota de novo lá, né, o fone de ouvido e vai ouvir. Gilberto 1, Gilberto 2, Gilberto 3, acho que já devem estar enjoados de mim, né? Mas eu não enjoo de você. Então, agora, o grande problema em Tiago era a questão de Paulo e Tiago. Quem está certo? Paulo, que dizia que a justificação era pela fé somente, ou Tiago, que dizia que a justificação era pela fé mais as obras. Então, o que aconteceu? Quando descobriram que eles estão do mesmo lado, só que com enfoques diferentes, Paulo está falando que antes da salvação, que antes de você se converter, você precisa única e exclusivamente de fé. Ele disse, o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei.
adjunta adnominal, da lei, sem as obras da lei. Então você não é salvo pela observância, pela fé, mais a observância da lei. Você é salvo ou pela fé ou pela lei, porque eram essas duas propostas que havia no Novo Testamento. Os fariseus apresentavam a proposta de que você podia ser salvo por meio da guarda da lei. E o Novo Testamento, através de Jesus Cristo e dos apóstolos, vai em outra direção, dizendo que nós somos salvos pela graça de Deus que nos atinge e não pelas obras da lei. E aí, o que acontece agora? Paulo está explicando para pessoas, e ele diz, nós somos salvos pela fé, independente das obras da lei. Já Tiago está escrevendo para crente. Crente que diz que tem fé, mas essa fé não se traduz, não se expressa, não se manifesta em obras. Obras da fé. Veja que Tiago não está falando de obras da lei, ele está falando de obras da fé. O adnominal é diferente. Paulo está contra as obras da lei e Tiago está falando das obras da fé. Então, Tiago vai dizer que a fé, sem a evidência das obras, é morta. E ele diz, o homem é justificado pelas obras, certo? E não somente pela fé. Por quê? Porque Tiago está combatendo gente que diz que é salva sem ser. É a mesma coisa que nós dizemos hoje. Meu irmão, não imagine que você vai morar no céu só pelo fato de ser crente. Você tem que ter uma vida transformada e manifestar a evidência de novo nascimento. Então era isso que Tiago está dizendo. Ele não está contraditando Paulo. Paulo está dizendo, meu irmão, antes de você se converter, você não precisa manifestar obra nenhuma, você precisa apenas de fé. Tiago está pregando já para crentes. Crentes que tinham se convertido, entre aspas, mas não manifestavam fé. E Tiago vai dizer, olha, mostra-me a tua fé pelas tuas obras, sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pela evidência. E qual é a evidência? Porque a fé eu não vejo. Eu vejo a fé por meio das obras. Então, Tiago está falando das obras da fé. Paulo está dizendo que as obras da lei. Nós somos justificados pela fé somente e não pelas obras da lei. Tiago está dizendo que a nossa verdadeira fé se manifesta através de obras da fé. Obras provenientes, produzidas, emanadas, oriundas, realizadas pela fé. Amém? Então, que Deus abençoe. Muito temos que aprender, mas eu tenho que parar, porque eu tenho andado também cansado. Peço a vocês que orem, porque graças ao bom Deus, eu acho que eu tenho produzido mais nessa quarentena do que antes. Então, peço a você que ore por minha vida. Quero dizer, os dias do nosso curso, pessoal, eu tenho muita tarefa, pelo amor de Deus. Como eu brinco, para matar o cão, mate a mim não, certo? Então, você que é do curso, você que gosta de acompanhar nossas aulas, porque elas são abertas, certo? Então, você que é do curso, sempre vá lá no curso, no grupo do curso, para receber o material, para ver os avisos, porque eu não tenho condição de estar ainda no WhatsApp procurando fulano para dar informação a ele, para dizer, ó, meu menino, neném, neném de Jesus, hoje tem, meu irmão, se for assim de um por um, você vai matar a mim, vai matar o cão, vai matar a mim, certo? Então, esteja todo dia lá no grupo, pegue seu materialzinho, certo? Imprima, se você puder, compre os livros, certo? Leia bastante, não espere só o dia da aula, leia, certo? Se aprofunde e deixe suas dúvidas aí. Se você tem alguma dúvida,
Então, deixa as dúvidas. Então, quais são os dias de aula? Toda quinta, às 20 horas, quinta-feira, nós temos aula. Toda quinta, com a graça de Deus. Segunda-feira, nós temos a segunda e a quarta segunda. Porque a primeira segunda e a terceira segunda, eu dou aula para o CETAD. Aí na segunda e na quarta segunda é de você. Hoje nós temos aula, porque hoje é a quarta segunda. Certo? Então, anote. Toda quinta, às 20 horas, e segunda do mês, e a quarta segunda nós temos aula. E aí, quando é no sábado que eu aguento, eu ofereço uma aula extra, uma aula de bônus, porque eu estou vendo o interesse dos meus irmãos, certo? Então eu peço que orem, porque cansa. Preparar a aula e ministrar cansa. Você vai ver muitas vezes fazendo assim, a boca está toda dolorida, certo? O óculos aqui, ele faz assim, aí eu tenho que fazer assim, certo? Então eu peço as vossas orações, e aquele que ainda não é inscrito na página, por favor, Santo Herege de Jesus. Herege é um termo carinhoso. Eu sei que é um dos nossos hereges, que ainda tá vindo, tá gostando, mas ainda não segue a página. Vai lá em cima. Se for no celular, vai ter uma mãozinha. Se for no notebook vai ter assim: seguir, compartilhar, curtir. Então clica na mãozinha para curtir, clica lá para seguir, lá em cima, não apenas aí na aula, mas clica lá em cima, e aí você vai ficar inteirado de tudo que a gente mostra aqui. Eu fiz uma pergunta até agora, só o irmão Fabiano, glorioso Fabiano, respondeu, certo? Então eu estou esperando a sua resposta lá na página Comunidade Bíblica Online. E todas as aulas são postadas no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, tudo minúsculo. Você digita tudo minúsculo, porque tem um Gilberto maiúsculo, porque ele é maior que eu, certo? Então você bota no tudo minúsculo lá, Gilberto, vai aparecer uma foto minha de eu tô de camisa preta. Então você vai lá e lá tem mais de 100 postagens. Nós já estamos chegando por volta de 150 postagens, porque tem dias que eu faço três trabalhos. Então não é brincadeira, que é a gargantazinha, as gengivas aqui já está tudo ardendo. E eu queria pedir a você uma coisa: me ajude na evangelização, porque eu peço com tanto carinho que a pessoa acha que vai fazer um favor para mim. Não, você não vai fazer um favor para mim. Eu estou pedindo a você que junte-se a mim na evangelização. Então, muitos aí eu já coloquei um monte. O que eu faço? Eu crio um monte de grupo. Eu acho que eu estou enchendo a paciência de muita gente. Mas o que eu posso fazer? É um chamado de Deus. E eu não quero ser desobediente, não vou ser a visão celestial. Então o que acontece? Eu crio um grupo no Facebook, porque eu sei que não dá para mandar de um por um. Eu crio um grupo no Messenger, no Instagram. E aí o que eu faço? Eu copio essas aulas lá no meu canal no YouTube, copio o link e boto em tudo que eu posso, certo? Eu boto em tudo que eu posso. Então você vai ver as minhas mensagens lá, até para aquelas mulheres que estão só de calcinha, certo? E eu tenho encontrado muita gente lá. Se você está seguindo, olhe, se você é amigo das meninas, saia antes que eu veja, porque tem hora que a carne dá vontade da gente fazer assim um print. Dizer assim: olha o irmão, onde é que o irmão está? Mas aí, como Jesus é bom, quem tem vergonha não faz vergonha, os outros deixa para lá. Não me interessa, tenho que cuidar da minha vida. Então eu já estou terminando, vou terminar 9h30 em ponto. Você é meu convidado para me ajudar, certo? Nessa divulgação do Evangelho. É só você copiar e mandar. Então eu tenho mandado e tenho recebido resposta de muita gente. E eu coloco a palavra, o link lá, aí aparece, e eu coloco assim: Jesus te ama. Eu sou o reverendo Gilberto. Reverendo não tem nada a ver com católico, é o termo que se usa para alguém que é formado em teologia. E
Eu coloco, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças, trazendo a mensagem de esperança em Jesus, meu Senhor. E se você quer saber mais, está aqui o meu endereço. E aí eu não escolho, eu boto para homossexual, não importa se a bandeira lá é colorida, não importa para quem nós estamos levando a mensagem, botando lá, certo? Tem gente que nem olha, certo? Mas eu estou fazendo a minha parte. E talvez você diga assim, pastor, eu não sei pregar. Mas você pode pegar o link das minhas pregações, escolher uma que você gostou, dizer assim, essa que falou comigo, vai falar com outras pessoas. E sair colocando aí, incomodando o povo. Certo? Porque nós estamos na terra para não deixar as pessoas na zona de conforto. Então, que Deus abençoe. Chegou a minha hora, está na hora de jantar. Eu também sou filho de Deus, como eu digo brincando, para matar o cão. Então, Deus os abençoe. E que a nossa experiência não seja uma experiência gnóstica. Que nós não creiamos que o conhecimento vem por revelação ou por um espírito que entrou na gente e de repente nos iluminou, certo? Que nós creiamos que o Espírito Santo quer revelar Deus a mim e a você, mas quer revelar Deus através do estudo sério e sadio das Escrituras. Eu espero ser um canal que faz você dar esses primeiros passos. Que Deus te abençoe. Amanhã, ao meio-dia, reflexão bíblica. Convide outros. Seja um bom obreiro. Deus te abençoe. Fique com Deus. Até amanhã.